Bom, então começou a gravação. Hoje nós teremos uma aula de revisão sobre geometria plana, área e perímetro. Área e perímetro de figuras planas são aquelas figuras, né, com duas dimensões, tá? Em relação ao nosso livro, tá no livro 1, essa matéria, páginas 228 a 249, tem 51 exercícios para treinar aí sobre esse assunto no livro. De repente, vocês, olhando aí o número de fórmulas que serão apresentadas, vocês podem achar que é muita coisa, tá? Mas acaba que a gente consegue relacionar essas fórmulas e aí não fica tão pesado assim, tá? Então, esse primeiro resumo aí traz a área de um triângulo qualquer. Então, aqui tá a primeira fórmula aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Lembrando que essa altura tem que ser em relação a essa base, tá? Então, vamos recordar, né, o que é a altura. A altura é um segmento que sai de um vértice, chega ao lado oposto dele, formando com esse lado o ângulo de 90 graus. Então, esse segmento que incide, formando o ângulo de 90, a gente chama de altura. Onde ele incide é a base. Então, todo triângulo tem 3 bases, todo triângulo tem 3 alturas. Para eu usar qualquer base e qualquer altura, o triângulo teria que ser equilátero. Então, se eu digo para um triângulo qualquer, eu tenho que sempre dizer, eu multiplico a base pela altura relativa a essa base, e aí depois eu divido por 2, tá? É isso que está dizendo essa fórmula aqui. O quadrado, lado vezes lado, que é lado ao quadrado, então é aquela figura geométrica que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais a 90 graus, tá? O losango, que muita gente confunde, chama de losango, né? Chama losango, tá? O losango, ele tem os 4 lados iguais, assim como o quadrado. A diferença é que os 4 ângulos internos não são iguais, ele tem ângulos internos iguais 2 a 2. Então, ó, esse ângulo de cima é igual a esse de baixo, esse do lado esquerdo é igual ao do lado direito, tá? Dois são menores do que 90, dois são maiores do que 90. Então, dois são agudos e dois são obtusos. Quando a gente traça as diagonais aqui, ó, diagonal é todo segmento de reta que não é ligado por dois vértices consecutivos. Então, dois vértices consecutivos, a gente chama de lado. Quando eu ligo dois vértices que não são consecutivos, eu chamo de diagonal. Então, eu traço uma diagonal, eu digo que é a diagonal grande do losango, porque ela separa aí, na verdade, ela não separa, ela liga os dois vértices que estão mais distantes, né? E a diagonal menor, aqui é a diagonal pequena, que liga os dois vértices que estão mais próximos. Para fazer a área de um losango, eu tenho que fazer o produto dessas diagonais e depois dividir por 2. Tá? Então, é uma área, é uma das mais diferentes aí o cálculo, né? Porque ela usa o valor à medida das diagonais. Depois vem o retângulo é base vezes altura, exatamente o dobro aqui da área de um triângulo, né? Então, é só saber o comprimento e a largura, você vai saber a área do retângulo. O trapézio, ele é essa figura que é uma parte do triângulo, tá? Existem trapézios, assim como existem triângulos que a gente estudou nas últimas aulas, a gente viu triângulo retângulo, triângulo isósceles, triângulo equilátero, né? Então, o trapézio também, ele tem alguns tipos, tá? Tem o trapézio isósceles, que ele tem essas duas laterais aqui, ó, de mesma medida. Tem o trapézio retângulo, que ele tem um ângulo reto, e tem o trapézio escaleno, quando todos os lados são diferentes. A área do trapézio, ela é bem parecida com a área do triângulo, porque a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do trapézio também é base vezes altura dividido por 2. Só que a diferença é que como o trapézio é essa parte de baixo aqui do triângulo, então a gente traça uma paralela à base aqui, ó, e forma uma outra base, que a gente chama a base de baixo de base maior e essa base aqui de base menor. Então, antes de fazer base vezes altura dividido por 2, eu preciso somar o valor das duas bases, tá? Então, o que diferencia aí a área do trapézio para a área do triângulo
é que como ele tem duas bases, eu tenho que fazer a soma dessas duas bases, depois multiplicar pela altura e dividir por 2. O último aqui desse slide é a área do círculo. Então, lembrando que círculo é diferente de circunferência, né, gente? Circunferência é só a borda do círculo, tá? E o círculo é essa figura completa. Então, quando a gente vê escrito círculo, ele tá falando de tudo isso aqui que tá em azul, tá? Quando vê escrito circunferência, tá falando só da borda. A área do círculo é π, que é um número irracional, né? Então, ele é um número infinito, é o 3,14, e aí infinitos números, se conhecem mais de 30 milhões de casas decimais do π, tá? Normalmente os exercícios ou mandam a gente usar o π mesmo, ou mandam usar uma aproximação. Então, vai depender aí do que está escrito no enunciado. Então, a área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Lembrando que o raio é a distância do centro até a borda do círculo. Então, até a circunferência, do centro até a circunferência, é a medida do raio, tá? É isso. Essas são as fórmulas aí do primeiro slide de fórmulas. Vamos para o próximo. Esse próximo, ele traz o perímetro. Então, o primeiro slide trouxe as áreas dessas 6 figuras, e esse está trazendo o perímetro. O que é perímetro, gente? Perímetro é a soma das medidas dos lados, tá? Então, aqui, se eu tenho um triângulo equilátero, são 3 lados, então eu somo L mais L mais L. Se os lados forem diferentes, é só somar as 3 medidas diferentes, sem novidade, tá? No caso do quadrado, como todos os lados são iguais, então é 4L. No caso do losango, todos os lados são sempre iguais, então 4L. No caso do retângulo, eles são lados iguais 2 a 2. Então, duas bases, duas alturas. É só somar. No caso aqui do trapézio, lateral 1, lateral 2 e as duas bases. E no caso do círculo, o perímetro seria o comprimento da circunferência esticada, tá? Então, é como se você cortasse ali a borda, né? E esticasse essa borda, tá? Esse perímetro, esse comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Então, 2π raio. O raio é essa medida do centro até a borda, e o π normalmente é 3,14, mas não dá para garantir, não. Tem que ver o exercício. Cada exercício, tem exercício que fala que é 3, tem exercício que fala 3,1, tem exercício que manda deixar o π. Então, precisa ler o enunciado para saber, tá bom? Aí, agora, a área da coroa circular. Esse aqui a gente vai até fazer um exercício, tá? Também para os dois, porque eu acredito que se vocês viram, faz tempo que viram, então não devem lembrar. E é um exercício que é a cara do vestibular, tá, gente? Então, assim, é raro não cair no vestibular. Todo ano sempre tem algum vestibular que coloca esse tipo de exercício. Não é um exercício difícil no geral. A área da coroa circular, que é essa área que tá pintada de azul aqui, ó, tá? Pra gente saber, a gente vai fazer a área do círculo maior, esse círculo de raio R maiúsculo, menos a área desse círculo menor aqui, que é o círculo branco com raio R minúsculo. Então, a fórmula da área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, no caso, eu poderia fazer só esse jeito aqui de cima, ó, π vezes o raio maiúsculo ao quadrado menos π vezes o raio minúsculo ao quadrado, que é o raio grande, e aqui o raio pequeno. Aí, aqui desse outro jeito, ele colocou em evidência o π, tá? Então, colocou o π aqui em evidência, abriu um parênteses, né? Tirou o π aqui, ó, tá vendo? Desse produto, deixou para fora, então só sobrou o raio ao quadrado menos o raio pequeno aqui ao quadrado. Como trata-se de subtração de quadrados, pode ser reescrito dessa forma. Soma dos raios pela diferença dos raios. Por que é importante a gente saber isso daqui? Para fazer a conta, basta saber a primeira, tá? Porém, às vezes tem alguns exercícios que exigem que a gente vá um pouquinho além. E aí, use essas transformações. Área do setor circular. A área do setor circular é uma área de uma parte da circunferência também, de uma parte do círculo, perdão, também. Só que é uma parte determinada pelo ângulo. Então, o que a gente precisa lembrar?
O ângulo total, né? Os 100% da circunferência são 360 graus. Então, se o exercício te der uma parte, então, por exemplo, ele deu 60 graus, você vai se perguntar que parte é essa do total. Então, você faz a área total, que é πr ao quadrado, é a área total. E depois você multiplica pela parte que corresponde a esse ângulo. A parte em relação ao total, que é 360. É sempre assim, então, a área do setor. Aí agora, os próximos slides vão falar de áreas específicas de triângulo, tá? Então, a área normal, né? Que é base vezes altura dividido por 2, pode ser calculada desse jeito, inclusive nesse caso, que é o triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa, vezes a altura relativa à hipotenusa dividido por 2. Esse mesmo triângulo, ele pode ser calculado, como é um triângulo retângulo, produto dos catetos dividido por 2, tá? Esse outro aqui, a gente está usando o seno do ângulo. Então, toda vez que eu tiver um triângulo, foi dado um ângulo. No caso aqui, ó, a gente pode usar para qualquer ângulo, tá? O ângulo A, ou o ângulo B, ou o ângulo C. Então, a área desse triângulo, utilizando aí o seno, é a metade do produto de dois lados, vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados. Então, olha só, de novo. Metade do produto de dois lados, vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados. Então, aqui eu tenho, por exemplo, Bzinho e Czinho, ó. Bzinho tá aqui, que é esse lado, e o Czinho tá aqui, que é esse outro lado. O ângulo formado entre eles é o ângulo A. Então, eu faço Bzinho vezes Czinho, vezes o seno do ângulo formado por eles. Multiplico tudo isso e divido por 2. É isso aí. Aí eu poderia usar o lado Azinho e o lado Bzinho, se eu sei esses outros dois lados, eu poderia, desde que eu soubesse o seno do ângulo formado por eles, tá? Aí a gente vai usar aqueles conhecimentos que nós aprendemos o ano passado, lá do seno do 30, do 45, do 60, né? Cantava lá a musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, para saber quais são esses senos de A, B e C aí, tá? Então, é uma fórmula mais rara da gente ver, porém pode acontecer. Esse aqui a gente vai fazer um também, conhecendo os vértices do triângulo, que eu achei um de vestibular que usa essa fórmula. Nós usamos determinante, que nós também aprendemos o ano passado, tá? Dá para fazer, então, a área de um triângulo, calculando metade do módulo do determinante. A gente aprendeu a fazer o determinante o ano passado, mais ou menos nessa época do ano, não sei se vocês se recordam, né? Então, como que a gente vai fazer quando se tratar de um triângulo? Sabendo os vértices, ou seja, os pontos, né? Azão, Bzão e Czão, os vértices, tá? Aí nós vamos colocar aqui as coordenadas do primeiro vértice, do segundo, do terceiro. Vamos completar com o número 1 e calcular o determinante dessa matriz 3×3. Quando a gente descobrir, a gente exclui o sinal, porque aqui a fórmula pede o módulo, tá? Então, é o valor sem o sinal, e divide por 2. Vamos fazer um exemplo desse. Essa fórmula aqui é do matemático Heron de Alexandria, não sei se vocês já ouviram falar, né? Ela usa o semiperímetro. Semiperímetro é a metade do perímetro. Então, a primeira coisa que a gente faz quando que a gente usa, né, a fórmula de Heron, ou o teorema de Heron? Primeiro, a gente tem que saber todos os lados. Então, é um jeito de calcular a área, sabendo apenas as medidas dos três lados. Então, você soma os três lados, divide por 2, você vai ter o semiperímetro. Aí, você faz o semiperímetro menos o produto, ó, tá vendo aqui, ó? Na verdade, ó, o semiperímetro vezes, aí o produto aqui é sempre o semiperímetro menos um lado. Então, menos cada um daqueles lados. Esse valor que você calculou aqui, a soma dos três lados dividido por 2, e aí você subtrai de cada um dos lados e multiplica esse semiperímetro por esses valores aí dessas subtrações. Então, são 4 valores que tem aqui dentro dessa raiz. E aí você vai saber a área a partir do teorema de Herão de Alexandria, tá? Então, essa fórmula é quando nós só sabemos as medidas dos lados.
a fórmula da lei dos senos, que é a fórmula do raio circunscrito. Então, quando um triângulo tem um raio dentro desse triângulo, né? Você vai usar os lados do triângulo, tá? Multiplica esses 3 lados e divide pelo raio multiplicado por 4. Esse aqui eu não achei ainda um exercício, mas eu vou procurar mais e vou achar um exercício desse daqui. Na verdade, eu não lembrei, né, de pesquisar mais, mas eu vou lembrar e vou pesquisar mais e vou achar um exercício que use essa lei aqui, e aí a gente faz um exemplo dele também, tá? Então, ó, ela é utilizada quando o triângulo está inscrito numa circunferência. É o triângulo que está dentro da circunferência, tá? Então, o triângulo está dentro de uma circunferência. O triângulo estar inscrito na circunferência significa que os 3 vértices pertencem à circunferência. Aí eu pego os 3 lados, multiplico e divido pelo quádruplo do raio. É isso. E agora nós vamos para os exemplos. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Ah, tá. A Natália chegou. Vou anotar aqui. Conte 3B. Natália. Tá marcado. Se mais alguém chegou, gente, coloca aqui no chat, que daí eu arrumo, tá? Então, agora nós vamos para a resolução do exercício. Eu sei que vocês podem estar pensando, meu Deus, é muita fórmula. E realmente é muita fórmula. Porém, só tem um jeito da gente guardar tudo isso para o vestibular. Resolvendo exercícios, tá, gente? Vocês resolvem. Chega uma hora que você lembra qual que é a fórmula que você precisa usar para resolver um determinado exercício. Então, nós vamos fazer esse primeiro. Espera aí que vai abrir aqui a janelinha. Eu vou recolocar aqui embaixo a figura, porque ali já é um pouquinho apertado. Vamos ler o enunciado para entender aqui o que é o que e tentar resolver esse exercício. Bom, tá dizendo assim: o projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em 4 cômodos, também retangulares, conforme ilustra a figura. Sabendo que a área do banheiro é igual a 3 metros quadrados e que as áreas dos quartos 1 e 2 são respectivamente 9 e 8 metros, quarto 1, 9, quarto 2, 8 metros. Então, a área total do projeto dessa casa em metros quadrados é igual a... Como ele quer saber o total, eu preciso descobrir essa área aqui, que é a área da cozinha e sala integradas, tá? Eu vou fazer assim, eu vou separar essas medidas. Então, aqui, ó, eu vou dizer que essa lateral do banheiro é o Azinho, essa lateral aqui do quarto 2 é o Bzinho. Essa lateral do quarto 2, que também vai ser a mesma medida aqui da lateral do banheiro, vou chamar de Czinho. E essa última aqui de Dzinho. Dessa forma, eu cobri todos os lados, tá? Então, ó, o banheiro é A vezes C, a área, né? A vezes C é o banheiro, que é 3 metros quadrados. O quarto 2 aqui, ó, B vezes C, que é 8 metros quadrados. E o quarto 1, ele é Azinho por Dzinho. Deixa eu tirar esse Czinho daqui. Vou pôr aqui do lado de fora. Então, ó, Czinho, Dzinho, Azinho, Bzinho aqui. Então, o quarto 1 é A vezes D, que é igual a 9. E o que eu quero saber é esse aqui, B vezes D. É o X da minha questão, né? O que falta para eu somar
eu já sei esses 3, 8 mais 3 mais 9. Quando eu souber esse, eu vou saber a área total da casa. Então, eu quero saber B vezes D. Tá? Aí, eu vou usar os outros para tentar chegar nesse B vezes D. Como esses dois aqui, ó, eles têm a mesma letra, que é a letra C, eu vou colocar a letra C em evidência nos dois casos, deixar o C sozinho, ó, 3 sobre A, e aqui 8 sobre B, tá? Porque C é igual a C, então dessa forma eu vou fazer uma outra relação, que é a relação entre os lados A e B. Então eu vou colocar aqui, ó, como C é igual a C obrigatoriamente, que é uma medida, então significa que 3 sobre A é a mesma coisa que 8 sobre B, tá? Aí eu vou colocar tudo numa linha só, então multiplicar em cruz vai ficar 8A é igual a 3B, ó, 8 vezes A, 3 vezes B. E finalmente vou deixar o A sozinho, 3B sobre 8, passo 8 aqui dividindo. Por que eu fiz isso, gente? Porque se vocês olharem aqui, ó, se eu consigo trocar o A por uma incógnita B, eu chego no que eu quero aqui, que é o BD. Então, vou até separar aqui, ó, para a gente perceber que depois de usar esses dois, nós vamos substituir o A aqui por 3B sobre 8. Porque tá dizendo aqui que o A é 3B sobre 8. Então, 3B sobre 8 vezes D é igual a 9. O que eu quero saber é B vezes D. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar essas duas letras sozinhas. Então, eu vou começar passando o 8 multiplicando. 9 vezes 8 vai dar 72. Depois, eu passo esse 3 dividindo. BD é 72 dividido por 3, então, BD é igual a 24 metros quadrados. Aí, depois que eu descobri aqui o X da minha questão, que é o 24, para responder aqui, eu preciso somar 3 mais 9 mais 8, que eu já tinha, né? Que dá 20, com 24, 44 metros quadrados. Essa é a área da casa. Dúvidas, gente, aí nessa primeira resolução? Eu vou copiar essa primeira. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, gente, que eu volto. Deixa eu achar aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar essa resolução aqui no final. E para caso vocês queiram dar uma olhada depois, novamente, tá? Aí, eu substituo o arquivo que eu compartilhei com vocês, tá? Então, vamos para o próximo. Exercício 2. Bom, o exercício 2, ele diz assim, ó, a soma das áreas dos 3 quadrados abaixo é igual a 83 centímetros quadrados. Qual é a área do quadrado maior? Então, como ele dá aqui, ó, medida X, medida 2, medida 4, né? Ele já deu algumas medidas. Eu preciso enxergar aí o que tá faltando. Então, eu vou colocar um tracejado aqui, ó, tá? Que eu sei que até aqui é X, né? Eu vou colocar um outro tracejado até aqui, ó, para eu entender melhor isso daqui. Reparem, gente, essa medida inteira aqui é 4, tá? E essa é 2. Significa que essa pequenininha aqui que eu vou pôr de vermelho para destacar, essa daqui, ó, que é correspondente a esse pedaço aqui, também tem que ser 2, tá? Porque aqui é 4, ó, aqui é 4, então aqui obrigatoriamente 2. Por que isso é importante? Porque essa medida aqui, ó, que eu vou pôr em azul,
ela é x, que ela é igual a essa medida aqui, ó. Então, se aqui é x e esse pedacinho vermelho é 2, significa que esse pedaço que eu vou colocar em verde aqui, ó, eu posso chamar de x menos 2, tá? Então, eu já sei que esse quadradinho pequeno, o lado dele é x menos 2. O quadrado médio, o lado dele é x, tá? Tá falando que são 3 quadrados. Então, eu sei que todos os lados possuem a mesma medida. Então, aqui é x, 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 x. Se aqui é x e esse pedacinho mede 2, então esse pedaço aqui correspondente ao verde é x tirando esse 2. Então, vou chamar de x menos 2. Agora, eu preciso escrever o tamanho do lado do quadrado maior. Então, pensando aqui nesse quadrado maior, ó. O azul é x e tem mais esse pedacinho aqui. Então, nesse caso, o quadrado maior, o lado dele mede x mais 2, tá? Agora, precisa ver se isso ficou claro para todo mundo. Então, o lado do quadrado menor, x menos 2. O lado do quadrado maior, x mais 2. E o lado do quadrado médio, x. Por que que isso é importante, gente? Porque são dados que não estão, assim, expostos, porém são dados implícitos. São coisas que eu consigo saber só olhando a figura, tá? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa, não. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Aí, o que que ele tá dizendo aqui, ó? Que a soma das áreas desses 3 quadrados é igual a 83, ou seja, a soma dessa área, que é x menos 2 ao quadrado, com essa área, que é x mais 2 ao quadrado, com essa terceira área, que é x ao quadrado, é igual a 83. É isso que está dizendo aqui no enunciado. E o que eu quero saber, a pergunta, é a área do quadrado maior, ou seja, x mais 2 ao quadrado. Esse aí é o que eu quero saber no exercício, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenvolver esses quadrados. Então, vocês aprenderam no ensino fundamental, depois, com certeza, revisaram no primeiro ano do ensino médio, né? Como desenvolver esse quadrado. Então, tem 2 jeitos. Ou vocês vão fazer o quadrado do primeiro, nesse caso, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e nesse caso, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou então, vocês vão colocar x mais 2 vezes x mais 2 e vão fazer a distributiva. Não sei qual foi o jeito aí que vocês aprenderam, né? Mas com certeza foi um desses dois, tá? Então, gente, tanto faz. Quem aprendeu produtos notáveis, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou aprendeu, copia 2 vezes e faz a distributiva, não importa, vai dar na mesma, tá? Vocês vão chegar nesse mesmo resultado. Então, esse aqui é o resultado desse quadrado, e esse daqui é o resultado desse quadrado. Mais x ao quadrado é igual a 83. Como nós temos alguns elementos que são opostos aqui do mesmo lado da igualdade, né, ó, menos 4x mais 4x, então a gente cancela, tá? Aí nós unimos o que tem igual, então tem x quadrado mais x quadrado mais x quadrado, significa que tem 3x ao quadrado. E aqui tem 4 mais 4, então tem 8. Para resolver esse tipo de equação do segundo grau, que a gente chama de equação do segundo grau incompleta, que não tem o bezinho, né? Não tem aquele número colado no x, é só isolar o x, como se fosse uma equação de primeiro grau. Então, a gente vai passar esse 8 para cá subtraindo, vai dar 75. Passo 3 que está multiplicando, dividindo, vai dar 25. E passa esse quadrado como raiz. Como se trata de geometria, não tem risco. Será que é positivo ou negativo? Não, não tem esse problema. É positivo, né? É comprimento, então é 5, tá? X é igual a 5 centímetros. Então, significa aqui, ó, que eu vou trocar esse x por 5. E vou fazer 7 ao quadrado, que dá 49 centímetros quadrados. Essa é a área do quadrado maior.
Se vocês quiserem tirar a prova real, né? Ai, será que eu acertei? O que você faz? Faz a área de cada um deles. Essa daqui a gente acabou de ver que é 49. Se o x vale 5, 5 ao quadrado é 25. 5 menos 2 dá 3, 3 ao quadrado dá 9. E aí você soma as três áreas, 9 com 49 com 25, e confere se dá mesmo 83 centímetros quadrados, que estava falando lá no começo, que era a soma das três áreas. É isso. Dúvidas, gente, nessa resolução? Não, professora. Então, vou printar, vou fazer igual fiz com o anterior. Vou colar lá no final do documento, e aí depois eu compartilho esse novo com vocês. Vamos para o terceiro. Ops. 2, 3. Bom, esse exercício 3, ele fala que num retângulo de perímetro 60, a base é 2 vezes a altura. E aí pergunta qual é, então, a área dele. Bom, a altura, então, eu vou colocar aqui Hzinho, tá? Ele tá dizendo que a base é o dobro da altura. Então, 2Hzinho. Se o perímetro é 60 e perímetro é a soma dos lados, então é 1Hzinho mais 2Hzinho mais 1Hzinho mais 2Hzinho. Hzinho mais 2Hzinho mais 1Hzinho mais 2Hzinho. Ou seja, o perímetro é igual a 6Hzinhos. E ele está dizendo aqui que o perímetro é 60. Então, eu consigo descobrir qual é a altura. É só passar o 6 dividindo. A altura é 10. Não tem unidade de medida, tá? Então, é só 10. Só que se a altura é 10 e a base é o dobro, então a base é 20. Para eu calcular a área, eu faço base vezes altura, né? Então, vai ficar 20 vezes 10. Então, a área aqui é 200. Como não tem unidade de medida, se fosse uma prova dissertativa, nós colocaríamos unidade de área, tá? Mas na objetiva vai ter só o valor lá mesmo, vocês clicam no lugar certo. Esse é simplesinho, né, gente? A gente usa o perímetro para chegar na área, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse, pode falar que eu volto nele. Vamos para o próximo. Ah, chegou, gente. Espera aí que eu vou só anotar aqui. A Mauri do Conte 3B. E Isabelle também do Conte 3B. Se chegou mais alguém, é só avisar, tá, gente? Bom, aí tá dizendo assim, ó. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 10 centímetros e o perímetro mede 22 centímetros. A área desse triângulo em centímetros é. Aparentemente um exercício, né, curtinho, aí você pensa, o que pode ser tão difícil? Mas é um exercício trabalhoso esse daqui, tá? Por quê, gente? Porque ele dá poucas informações, né? Então, aqui eu tenho, dos três lados do triângulo, eu não conheço os dois catetos. Eu só sei a hipotenusa, que é o 10, tá?
E ele fala o perímetro. Então, o perímetro é a soma, né? A mais B mais 10, que vai dar 22. Então, significa que A mais B é igual a 22 menos 10, passando 10 para cá. A mais B é igual a 12. Isso é uma informação que eu tenho aí sobre esses outros dois lados, tá? Que a soma dos dois vai dar 12. Mas é só isso que eu sei, tá? A área, que é o que eu quero saber, né? Ó, a área do triângulo, eu poderia fazer o produto dos dois catetos. A área do triângulo eu poderia fazer A vezes B e dividir por 2, tá? Então, isso é um objetivo aí do exercício, né? Chegar na área. Descobrir, até porque eu não faço ideia aqui da altura, então acredito eu que a forma mais fácil vai ser chegar nessas duas medidas para calcular o produto delas e aí saber a área. Só que eu não tenho o produto, eu tenho a soma, tá? Então eu vou tentar aí, vamos ver o que a gente consegue. Como a gente tem um triângulo retângulo, isso nos remete a Pitágoras, né? Mesmo não tendo tudo, não tem como a gente não lembrar dele, tá? Então, pensando em Pitágoras aqui, ó, se eu for desenvolver Pitágoras nesse triângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a ao quadrado, b ao quadrado e o 10 ao quadrado. Aqui eu tenho a soma a mais b. A gente acabou de fazer um exercício em que eu falei que nós poderíamos desenvolver o... Nossa, acabei de falar o nome, produtos notáveis, né? Então, o que são os produtos notáveis? É quando eu tenho uma soma de dois elementos, né? E elevo ao quadrado ou ao cubo. Como aqui apareceram esses quadrados e aqui eu tenho a soma desses dois elementos, então eu vou colocar aqui, ó, que como A mais B ao quadrado é igual, ó. Então, desenvolvendo lá, igual a gente fez no outro exercício, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu posso dizer que A mais B ao quadrado pode ser escrito como A ao quadrado mais B ao quadrado mais o dobro do produto deles. Se a gente olhar, ó, isso daqui tá aparecendo aqui no meu Pitágoras, tá? Se eu incluir esse daqui, ó, desse lado aqui, eu também preciso incluir do lado de cá. Então, eu tenho aqui 10 ao quadrado, eu posso incluir 2AB. Reparem que se eu incluir do lado esquerdo e eu incluir do lado direito, eu não modifiquei a minha igualdade, tá? Com que intuito que eu fiz isso? Eu fiz com o seguinte intuito: ao incluir isso daqui, eu posso escrever isso tudo, esses três elementos aqui, essa soma dos três elementos, como A mais B ao quadrado. Então, eu posso trocar aqui por A mais B ao quadrado. Por que eu fiz isso, gente? Porque A mais B eu sei quanto é 12, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 100, que é 10 ao quadrado, mais 2AB, é igual a AB ao quadrado. Então, 12 ao quadrado. E eu sei quanto que é 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. Então, vai ficar 2AB é igual a 144. Passa esse 100 para cá, subtraindo. 2AB é igual a 44. Passo 2 dividindo. AB é igual a 22. Agora, eu sei quanto é o produto A vezes B. Para saber a área, eu vou usar aqui a fórmula que eu tinha colocado lá no início, que era o meu objetivo. A área do triângulo é igual o produto dos catetos dividido por 2. Agora, eu acabei de descobrir que esse produto é 22, que dividido por 2 vai dar 11. 11 centímetros quadrados. Essa daqui é a resposta final. Acredito que esse daí, embora a gente, a princípio, quando a gente olha esse exercício, nossa, é um exercício que tem 2 linhas de pergunta, né? Aparentemente é um exercício simples. No entanto,
não é tão simples assim, né, gente? Nós precisamos usar aí alguns conhecimentos para resolver, tá? Então, esse foi o método aí que eu escolhi para resolver, porque realmente eu tentei bastante. Eu olhei esse exercício aqui um tempão nele, até enxergar aí como que eu resolveria, tá? Então, depois, se vocês quiserem olhar com mais cuidado, de repente tentar outras formas, né? Porque eu acredito que de todos os exercícios que a gente vai fazer hoje, esse aí é um dos que mais engana. Parece fácil, parece simples, mas não é não. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? Comentar alguma coisa, fica à vontade. Bom, chegou gente, vamos ver. Renata, conte 3A. Isabelle. A Isabela eu já tinha colocado. Não tinha colocado a Renata só. Eu acho. Meu Deus, esse exercício deu medo. Esse exercício é esse tipo de exercício, né, que faz a gente repensar. Às vezes a gente pensa que os enunciados maiores é que são o problema, né? Ah, pega um enunciado aí do Enem enorme, não sei o que, dá trabalho. Dá trabalho, mas esses pequenininhos também, às vezes eles não têm dados o suficiente, né? Só um minutinho, gente. Voltei. Mas fiquem tranquilos que assim, ó, esse tipo de exercício, assim como os outros que vocês vão se deparar, eles são exercícios difíceis, sim. Não vou falar que é fácil, não, porque se fosse fácil, a gente não precisava nem fazer, né? Mas eles são exercícios difíceis, só que no geral, eles são exercícios que se repetem, né? Eu noto que assim, quando eu fico muito tempo sem resolver um tipo de exercício, aí eu vou resolver, eu tenho que puxar pela memória, nossa, o que, que foi que eu usei, ou o que, que eu posso usar nesse exercício, tá? Diferente desse aqui, que esse daqui, como deu os 3 vértices, só Nossa, tem um método. professora, Oi. mas esse outro que você deu aí no nono ano, eu ia saber fazer fácil, mas agora eu nem lembro mais direito das coisas. Você falou tudo. Porque aí que tá. Se a gente tá usando, né? E é esse tipo de coisa que vocês vão se deparar com coisas que vocês viram ontem no Enem, no vestibular, e coisas que vocês viram lá no sexto ano. Aí vocês vão falar, meu Deus, tem que puxar pela memória. Por isso que a gente precisa, gente, na real, assim, ó, só tem um jeito, né? Para ir bem no Enem ou ir bem nos vestibulares, é refazer as últimas avaliações. Então, vocês precisam pegar exercícios de vestibular, pegar exercícios do Enem e refazer. Não tem muito. Isso daí não é só em matemática, não, viu? É em qualquer matéria. Não tem muito segredo. Esse é o método. Bom, agora esse aqui, ele é fácil porque ele você não tem para onde escapar, né? Ou você sabe fazer ou você pula esse tipo de exercício. Calcular a área do triângulo de vértices A, B e C, ele deu os vértices, então não tem muito, não tem outras informações, tá? Se eu sei os vértices, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um embaixo do outro. Então, ó, o vértice A, o vértice B e o vértice C. Vou completar essa matriz com o número 1 e vou fazer aquele determinante de ordem 3 por 3. Então, vamos lembrar, né? Como que a gente aprendeu isso aqui o ano passado. Copia as duas colunas aqui na frente. Essa é a regra, escreve Sarrus de Sarri, né? Regra de Sarri. Aí a gente faz o produto da diagonal principal e conserva o sinal. Então, 1 vezes 4 vezes 1. 1 vezes 4 vezes 1, que dá 4 positivo. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 4 dá 8 positivo. Mantém o sinal. 1 vez o 2, 2. 2 vezes 1, 2. Mantém o sinal.
Na volta, nas 3 diagonais da volta, a gente faz o produto e troca o sinal. Então, vamos puxar aí na memória. Isso aí a gente aprendeu ano passado, no meio do ano. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Deu 4 positivo, eu venho aqui e coloco menos 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Deu 1 positivo, eu venho aqui e coloco menos 1. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Venho aqui e coloco menos 16. Posso somar todos os negativos, menos 21, e somar todos os positivos, ou fazer direto essa conta, né? 4, 12, 14. Então, aqui deu mais 14. E aí, eu faço essa conta final, menos 21 mais 14 dá menos 7. Só que essa fórmula, ela é a metade do módulo do determinante, tá? Então, eu vou pegar esse determinante, vou tirar o sinal e vou dividir por 2. É isso. É a metade do módulo do determinante. Como ali não tem 6 centímetros, a gente põe unidade de área, tá? Não dá para saber se é centímetro quadrado, metro quadrado, o que que é. Então, é isso. Esse daqui não tem segredo. Ou sabe fazer ou não sabe fazer, né? Deu os 3 vértices, você precisa usar esse método, tá? Então, o método é, coloca um vértice em cima do outro e depois faz o determinante 3 por 3, que é uma matéria aí que a gente aprende no 2º ano do ensino médio. Ana Júlia do 3B. Vamos por aqui. 3B. Ana Júlia. Anotei, Ana Júlia. Salvei. É isso. Vamos para o próximo. Esse aqui é simplesinho, exercício do Saresp, né? Então, é um nível mais abaixo aí dos vestibulares. Peguei mais pra gente fazer um exercício sobre área de trapézio, tá? Então, só para recordar, né? Como eu disse lá no comecinho, no primeiro slide das fórmulas, a área do trapézio ela é muito parecida com a área do triângulo. Então, se você guarda que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, então você consegue fazer essa associação, tá? A área do trapézio também é base vezes altura dividido por 2. Só que como tem duas bases, primeiro a gente tem que somar essas duas bases para depois multiplicar pela altura e depois dividir por 2. Então, ó, essa daqui é a base maior e essa daqui a base menor. A altura tá aqui. Essa é a altura. Que é o 16. Então, aqui tudo foi dado, né? Tá fácil de descobrir. Então, vamos somar 34 mais 10, soma das bases, multiplica por 16 e depois divide por 2. Deixa eu achar aqui o celular para fazer essa conta. Nós poderíamos fazer assim, ó, soma esses dois, divide 16 por 2, vai dar 8, aí vai ficar 44 vezes 8, tá? Ou faz 44 vezes 16 e depois divide por 2 também, pode ser. Vou fazer aqui na calculadora. 44 vezes 16 dividido por 2. 352. Como aqui é tudo metro, então é metro ao quadrado. É isso. Esse é simplesinho, né, gente? O Saresp é nível 9º ano, tá? Então é fundamental. Vou postar aqui. Agora vamos para o próximo. Esse também é simples, embora talvez seja um exercício que vocês pouco viram, né? Que é a área do setor circular. Mas eu acho que não vai trazer dificuldade, não. Tá?
Porque a área do setor circular é só você lembrar da área do círculo inteiro. Então, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. A área do setor circular é uma parte dessa. Então, você faz que parte ela é do total. E aí, multiplica aí por essa parte, tá? No caso aqui, o ângulo alfa aí, 30 graus. Então, vou trocar aqui alfa por 30. Tá dado o diâmetro. Tem que lembrar que o diâmetro eu preciso dividir por 2 para achar o raio, tá? Então, se o diâmetro é 10, o raio, então, é 10. Deixa eu colocar numa ordem melhor aqui, ó. Raio é igual ao diâmetro dividido por 2, que é 10 por 2, que vai dar, então, 5 metros, tá? Se o diâmetro é igual a 10 metros, o raio é metade de 5 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, π vezes o raio, que é 5, vezes o ângulo aqui, que é 30 de 360. Então, é essa parte, tá? Aqui, 5 ao quadrado vai dar 25. Vou ter o π aqui antes. π vezes 25 vezes. Aí, aqui eu preciso simplificar, ó. Dividir por 10 em cima e embaixo. Agora, eu vou dividir por 3 aqui em cima e embaixo. Vai dar 1 sobre 12. Então, eu posso escrever isso como 25π sobre 12. A minha conta acabou aí, tranquilo, metros quadrados, tá? Se for uma conta de vestibular, provavelmente vai ficar assim. Se fosse uma conta do livro, ele poderia mandar a gente trocar o π aí por um número, ou por π mesmo, né? Use a calculadora e faça o valor do π. Então, 3,14 infinitas casas decimais. E depois dividir por 12, tá? Que vai dar aqui na calculadora aproximadamente 6,54 metros quadrados. Esse tipo de tratamento que a gente dá na conta, trocar o π, fazer uma divisão desse tipo, normalmente só se for um exercício de livro, tá, gente? Como vocês vão depois fazer alguns exercícios do livro, pode acontecer. Mas em exercício de vestibular, provavelmente a conta pararia aqui, tá? Tem alguns casos que eles falam assim, troque o π por 3, troque o π por 3,1. Aí tem que fazer a conta. Mas, no geral, fica desse jeito. Até porque o π é um número, né? O π é um número irracional, mas ele é um número. Então, não existe um problema ele ficar na conta, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, deixa eu ver. Você falou assim, a gente aprendeu essa matéria de 2 anos. Caramba, tá no terceiro ano. É verdade, gente. É estranho, né? Eu vejo assim, a maioria de vocês ainda escreve Conte 2A e Conte 2B. Porque eu acho que talvez seja porque a gente não voltou ao ensino presencial ainda, sabia? Então não caiu a ficha de vocês que vocês estão no último ano do ensino médio. De alguns, né? Alguns já estão no terceirão, outros ainda não caiu bem a ficha, ainda não. Mas quando a gente voltar presencial, acho que vai melhorar isso. Aqui também é um probleminha sobre parte da circunferência. Esse aqui já tem mais cara de Enem, por exemplo, né? Porque ele envolve alguns assuntos, não é só área, né? Tem custo também, então é função. Uma coisa assim que muitas vezes, gente, eu ouço muito assim, eu não sei quando que eu vou usar isso e tal. Vocês passaram o primeiro ano inteiro estudando função, né? Esse exercício é um exercício que envolve geometria e função, né? Porém, não fica claro, às vezes, para o aluno que esse é um exercício de função. Mas ele gente. Se eu estou relacionando custo, né? Eu estou relacionando grandezas, então, eu estou relacionando área com custo aí por essa área. Então, isso é função, tá? E a gente só é capaz de fazer porque a gente aprendeu em algum momento, mesmo que a gente não consiga relacionar com clareza qual é o assunto, tá? Mesmo sem saber relacionar com clareza qual é o assunto, ainda assim eu imagino que vocês conseguiriam fazer esse exercício. Ele está dizendo assim, ó, um fazendeiro
precisou construir uma parte de uma tampa de concreto para sua cisterna. Então, a cisterna, você sabe o que é? Como se fosse uma caixa d'água, né? Em formato aí cilíndrico, tá? Essa parte corresponde a uma semicircunferência. Semicircunferência, o que é? É 50% da circunferência, tá? Metade da circunferência. Então, ele está dizendo assim, ou seja, ao setor circular de ângulo 180 graus, metade da circunferência. O diâmetro da cisterna é de 3 metros, então ele deu o diâmetro. Eu já sei que o raio é a metade do diâmetro, então o raio é 1,5 metro, tá? Conforme constatou o fazendeiro, beleza. Ele deu o alfa aqui também, né, ó, alfa igual a 180 graus, tá? Sabendo que o custo da construção dessa tampa é de R$ 100 por metro quadrado, qual é o valor gasto? Então, eu vou achar a metragem do que eu vou construir, que é 50% da tampa da cisterna, e depois eu tenho que multiplicar isso por R$ 100, porque R$ 100 é 1 metro quadrado, tá? Aí eu vou descobrir X metros quadrados, e aí eu vou descobrir quanto que vai custar esses X metros quadrados. Então, vamos lembrar, ó. Para eu descobrir a área de um círculo, eu faço πr ao quadrado, tá? Para eu descobrir a área de um setor circular, ainda mais esse aí que é 50%, né, da circunferência, metade da circunferência, tá? Eu vou fazer πr ao quadrado vezes o ângulo em relação ao 360, ou seja, π vezes o raio, que é 1,5, vezes esse ângulo aqui, ó, 180, em relação a 360. 180 em relação a 360 é meio, ou seja, simplificando em cima e embaixo por 18, eu vou descobrir aqui a área desse setor circular é π, vezes 1,5 ao quadrado, vezes meio, ou seja, vezes a metade, tá? Aí eu tenho que fazer esse 1,5 ao quadrado, que vai dar 2,25. Vou conferir aqui na calculadora, mas acho que é isso. Espera só um minutinho. 1,5 vezes 1,5, 2,25, isso mesmo. E aí, agora eu preciso dividir esse valor por 2. Então, vai ficar 1,125 vezes π. Então, ó, π vezes 2,25 vezes 1, dividido por 2. Aí, se fosse um exercício de vestibular, ele teria que dar uma aproximação para esse π. Eu vou usar 3,14, que é o mais comum, tá? E aí mesmo, nossa, mas teríamos que fazer uma conta dessa sem calculadora? Possivelmente, tá? Aí vai dar 3,5325. E para multiplicar por 100, que é o custo aqui, é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, ó, vezes R$ 100, o custo, que é a minha pergunta, troca essa vírgula de casa aqui, põe 2 casas para a direita, 353,25. Deixa eu ver se é isso mesmo. 5,325, é isso mesmo. Só confirmando aqui na calculadora, tá? É isso, gente. Dúvidas aí nesse exercício? Deixa eu printar ele aqui. Só faltam 2, só que eu acho que não vai dar tempo de terminar, porque só tem 5 minutos. Mas a gente faz esse 9, e aí a gente deixa o 10º para a próxima, que é um do Enem, então a gente precisa
Não é que é difícil não, tá? Mas vamos fazer com calma. E aí eu vou selecionar alguns exercícios do livro de vocês também, para vocês, tá? Ou já monta um forms, né? Também a gente faz uma diversificada, acho que é até melhor. Até porque a gente viu a importância aí das diversificadas nesse último trimestre, então a gente precisa mesmo. Bom, aqui tá perguntando qual a área da figura laranja abaixo. É igual aquele slide lá que a gente viu com a área da coroa circular. Lá tava em azulzinho, né? A área da coroa. Mas é Ó, isso, tá? professora, Oi. eu não sei se é só pra mim, mas a tela tá travada no outro exercício. Eita. Não tá aparecendo 9 aqui. Ah, não sei, ele veio um aviso aqui que falta 5 minutos para outra reunião. Não sei se foi isso que ele deu tchutchu. Eu vou fazer o seguinte, gente. Então eu vou encerrar a gravação aqui e aí na próxima aula a gente resolve os últimos dois, tá bom? Esse da coroa e o outro também é sobre área de coroa. Os dois são do mesmo assunto. É até bom que a gente deixe os dois para fazer junto, tá? Então eu vou encerrar aqui a gravação. Agradeço a participação de vocês. E aí depois eu vou selecionar uns exercícios.